É isso aí, gente. Eu gosto de barulho, não gosto de povo quieto, não. Gente, estou muito feliz de estar aqui hoje. É uma honra para mim. Eu que sou uma ovelha dessa casa já há um tempo. E é muito interessante que quando nós vivemos debaixo de um propósito, e um propósito real com Deus, as coisas se cumprem, não no nosso tempo, mas no tempo de Deus, que é o tempo perfeito. Amém? Você crê nisso? Então abra sua Bíblia comigo lá em Eclesiastes 3. Como o pastor já falou, meu nome é Thales. Essa galera que você viu gritando aí são os jovens convictos. E eu tenho o prazer de liderar eles, cara. Tem sido um momento, cara, extraordinário que a gente tem vivido. Você que é pai que não está trazendo seu filho, você que é filho que não está vindo, eu estou de olho em você, hein? Então vamos lá, Eclesiastes 3, no versículo 11. A Bíblia diz assim: tudo que ele fez é apropriado ao seu tempo. Também colocou a eternidade no coração do homem. Mesmo assim, ele jamais chega a compreender inteiramente o que Deus fez. Compreendi que não há felicidade para o homem, a não ser se alegrar e fazer o bem enquanto vive. Compreendi também que poder comer, beber e desfrutar do seu trabalho é um presente de Deus. Eu sei que tudo que Deus faz durará eternamente. Nada se pode acrescentar a isso e nada se pode tirar disso. Deus faz isso para que os homens o temam. O que é já existiu, e o que há de ser também já existiu. Deus trará de novo o que já passou. Feche seus olhos comigo, vamos fazer mais uma oração? Espírito Santo, Pai, eu te agradeço, Jesus, pela oportunidade. Pai, te agradeço, Jesus, pelos meus irmãos que estão aqui. Te agradeço, Pai, pela tua presença, Jesus, e pela tua glória que já é real neste lugar, Pai. Pai, eu oro em nome de Jesus para que não seja mais o Thales, Jesus, que não seja, Jesus, Pai, o ambiente, Pai, mas que a tua presença, Jesus, venha conduzir esse culto, Pai. Pai, nós oramos, Jesus, e declaramos, Jesus, que tu és o centro deste ambiente, Jesus. Tu és o centro da nossa vida, Pai. E nós não podemos continuar esse culto, Pai, se o Senhor não estiver na frente. Então, Jesus, continue a falar aos nossos corações, Pai. E me usa, Jesus, naquilo que o Senhor quer, Pai, e que é necessário para essa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém? Nesses últimos tempos, cara, eu tenho refletido muito sobre qual direção tomar, sobre em qual caminho seguir. Na verdade, eu creio que não só eu, mas todo jovem na minha idade, e a maioria dos adultos estão nesse questionamento. Qual o caminho que eu devo seguir? Qual a trajetória? Para onde eu tenho que ir? É claro que você que está aqui já sabe que o seu caminho, o seu alvo é Jesus Cristo, amém? Mas o que acontece é que muitos de nós estamos acostumados a nessa busca de encontrar o caminho, nessa busca de permanecer, muitas vezes no caminho. Nós estamos acostumados em assumir o controle das coisas. E é sobre isso que eu quero conversar com você essa noite. Nós estamos muito acostumados em assumir o controle da nossa vida. E quando Deus fala para nós entregarmos para Ele o controle. Na geração e na época que nós vivemos, onde que tudo foi facilitado com a tecnologia, fica cada dia mais fácil da gente excluir Deus da nossa vida e trabalhar com a nossa própria força. Sabe, fica mais fácil no lugar de você chegar em Deus e falar assim: Deus, eu quero um emprego bom, você ir lá estudar e batalhar. Eu não estou falando que isso é ruim, mas eu estou falando que nós precisamos ter um princípio e viver debaixo de um princípio que nos diz que primeiro, antes de tudo, é a presença de Deus. A Bíblia vai nos dizer no livro de Mateus que buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Acaba que nós temos trocado e invertido totalmente o papel, invertido a ordem. E nós temos buscado todas as coisas e depois a presença de Deus. E é por isso que muitas das vezes a nossa vida ela não vai mais para frente, a nossa vida ela fica estagnada. Quantos de nós não estamos presos a tempos? Quantas famílias não estão estagnadas, não rompem mais? E a notícia que eu tenho para te dar é que você só vai romper, cara, quando Jesus assumir o controle da sua vida.
De tanto a gente querer assumir o controle, nós temos excluído a fé e a confiança em Deus nas nossas vidas. Quando a Bíblia nos fala de fé, quando você levantou a sua mão e falou bem assim: Deus, eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Nós estávamos ali dando um passo de fé. Nós estávamos falando naquele momento: Jesus, eu não posso te enxergar, mas eu posso te sentir. Eu não posso te ver em todos os lugares, mas eu sei que o Senhor está lá. E mesmo sem ver, eu quero confiar que o Senhor é o Deus da minha vida. Mas o que acontece, cara, é que de tanta gente assumir o controle, a gente exclui essa parte da nossa vida. Porque a fé, cara, é você pisar sem ter o chão. A fé é você confiar em Deus, sabendo que Ele vai prover. A fé é você sair da sua tenda em direção a um lugar que você não conhece, mas que você sabe que lá vai ter a presença de Deus. E isso, cara, é o que nós temos perdido, quando nós deixamos Deus perder o controle da nossa vida. Ou melhor, nós tiramos o controle dele, porque ele não perde o controle. Nós temos perdido a confiança, e nós temos perdido, cara, as bênçãos, porque muitas vezes... Obrigado, pastor. Porque a gente tem excluído, a gente tem tentado pegar as coisas com o nosso próprio punho. Sabe, por muito tempo eu tentei alcançar, por muito tempo eu tentei buscar algo e alcançar uma posição, cara, pela minha própria força. E parece que quanto mais eu lutava, mais para trás eu chegava. E isso não é porque eu era ruim, não era porque eu estava fazendo errado, mas era porque a pessoa que estava à frente é que estava errada, estava no lugar certo. Nós temos nos acostumado a tomar o lugar. Nós temos nos acostumado a viver em uma vida onde Deus não é mais o centro. Eu louvo a Deus porque na minha casa a gente sempre aprendeu e meus pais sempre me ensinaram esse princípio. Que Deus tem que estar na frente de tudo. Eu acho muito lindo porque toda vez que meus pais querem alcançar algo, querem, sei lá, comprar algo, seja um tênis diferente, seja uma roupa, eles sempre ensinam aquele princípio: cara, é de Deus, Deus está nisso. Antes da gente se mover para qualquer lado, nós oramos, e sempre em família, e nós buscamos a direção de Deus. Mas é isso que nós temos perdido, é isso que a gente tem deixado de lado. E muitas das vezes, cara, Jesus está te chamando para confiar nele, Jesus está te chamando para romper barreiras. E essas barreiras só podem ser rompidas, cara, através da confiança. E se nós não temos confiança, se nós estamos assumindo o controle, cara, a gente não consegue vencer as barreiras da vida. A gente não consegue romper as barreiras. Amém? E sabe, eu me perguntei muito de que vale a fé e de que vale vir todos os domingos à igreja se o controle não está nas mãos de Deus. Sabe, de que vale a gente se reunir no meio dos nossos irmãos? De que vale você sair da sua casa todos os domingos, durante a semana, vir no culto de oração, no culto de ensino? De que vale isso tudo se Deus não está no controle? De que vale a gente levantar as mãos e falar que Ele é o Senhor da nossa vida se a gente não deixa Ele assumir o controle? Nós temos colocado o nosso ego primeiro. Nós temos colocado a nossa vontade primeiro. E sabe, eu sinto muito do Espírito Santo falando para pessoas aqui: ei filho, deixa eu assumir o controle mais uma vez da sua vida. Deixa eu tirar da sua mão o controle. Sabe, certa vez Jesus ministrou no meu coração uma frase que eu levo para a vida toda, cara. E é a frase que me alimenta e me faz confiar todos os dias. Eu lembro que eu estava passando por um momento em que a minha fé estava abalada, cara. E eu me vi em uma situação em que eu já não tinha mais tanta vontade de vir para a igreja, aquilo me desesperava. E eu lembro que eu orei e falei assim: Deus, eu estou perdendo o controle da situação. Eu estou perdendo o controle da minha vida, eu estou perdendo o controle. E Jesus falou no meu coração, cara, de maneira muito clara. Ele falou bem assim: é isso que eu queria que você entendesse. Você só vai perder o controle, escute isso, preste atenção. Você só vai perder o controle da sua vida quando o controle estiver nas suas mãos. A partir do momento que você coloca o controle nas mãos de Deus, você nunca mais perde o controle. As coisas elas só desandam, as coisas elas só saem, cara, do caminho correto quando nós queremos tomar a decisão.
Tanto que a Bíblia fala que quando Jesus ele vai ser preso, Pedro ele tenta tomar na frente, ele corta a orelha de Malco. E Jesus ele ensina um princípio claro. Ei filho, não é assim que funciona. E Jesus naquele momento assume mais uma vez o lugar de protagonista, curando a orelha dele. Sabe, muitas das vezes a gente tem tomado o lugar de Deus e a gente acaba ferindo as pessoas. Às vezes na nossa vontade, às vezes no nosso anseio de buscar assumir o controle, nós falamos algo, entregamos algo que acaba ferindo as pessoas. E Jesus está falando, a partir do momento que você deixar eu assumir o controle, as suas palavras, as suas atitudes não causarão mais feridas, mas causarão vida, causarão cura. É para isso que Jesus nos chamou. Amém? Nós somos o povo, cara, isso é muito interessante, que nós somos o povo que pela falta de confiança nós temos excluído o processo da nossa vida. A vida cristã ela é uma vida totalmente regada, cara, e carregada de processos. Todos os dias nós saímos e entramos em um novo processo. E isso é a beleza do Evangelho. Na sexta-feira nós tivemos uma vigília dos jovens. Quem estava na vigília? Nós tivemos a vigília dos jovens, sabe que foi uma bênção. E cara, eu falei para a gente não pular etapas. Sabe, os processos, eles são lindos. E lá na vigília eu lembro que eu comentei também que, cara, o Evangelho, ele não é confortável. Se te venderam essa ideia, se te falaram um dia que venha para o Evangelho, venha ser cristão, venha ser crente, que vai ser confortável, eu tenho uma notícia para te dar. Não é confortável. Ele é prazeroso, ele é lindo de se viver. Ele é um ambiente gostoso, mas confortável ele não é. Porque todos os dias ele te exige que você entre e saia de processos. Só que esses processos são os processos que nos fazem e nos levam a chegar a níveis mais profundos, a lugares mais altos. São esses processos. Mas são esses processos que muitas das vezes, por falta da confiança, nós temos excluído da nossa vida. São esses processos que nós temos deixado de viver. São esses processos que nós temos excluído. E por isso nós não estamos vendo mais o agir de Deus na nossa vida. Porque, cara, se nós excluímos o processo, nós estamos dizendo para Deus, Deus, eu já sou bom demais, eu não quero viver isso. Isso não me cabe. E todos nós sabemos, cara, que todos os dias nós pecamos, e todos os dias nós precisamos nos arrepender pelos nossos pecados, amém? E sabe, nós somos uma geração, cara, que não vence mais as batalhas, porque a gente deixou de viver os processos. Porque dentro de um processo, quando você se enxerga dentro de um processo, quando você chega dentro de um processo, a coisa mais essencial de se fazer para você passar em um processo é a confiança em Deus. Porque a maioria dos processos, ele envolve, cara, você confiar plenamente em Deus, porque você não sabe o que vai acontecer. Só que quando nos falta a confiança, porque nós assumimos o controle, quando nos falta essa confiança em Deus, cara, a gente perece no processo. E é por isso que muitos de nós temos ficado presos em desertos, presos em lutas. Já parou para pensar, cara? Quantas famílias não estão presas, cara, há anos, na mesma luta, na mesma batalha. Às vezes você chegou aqui, cara, e há muito tempo a sua vida não rompe. Há muito tempo a sua vida ela não muda de estágio. Sabe quantas vezes, cara, você não tentou romper e você não conseguiu? Quantas vezes você não tentou chegar no nível mais profundo e você não conseguiu? Quantas vezes você não tentou permanecer e você não conseguiu? E isso tudo é por quê, cara? Porque muitas das vezes nós pulamos processos. Processos que nos deixam mais fortes. Eu lembro que, certa vez, eu naquela fome, naquela sede de conhecer o Espírito Santo, eu lembro que eu fui e tive uma ideia. Eu falei assim, cara, eu vou abrir um discipulado. No meu condomínio, eu vou pegar esses meninos que estão aqui, vou discipular e vai ser todo mundo crente. E aí eu lembro que eu fui, fiz a arte de divulgação e joguei no grupo. E eu, caraca, vai ser massa e tal, não sei o que, o inferno vai perder, vou fazer uma baixa gigantesca. E aí eu lembro que eu fui, só que eu era muito novo na época. Eu lembro que foi na hora que eu joguei a arte no grupo assim, eu falei, galera, vai rolar um discipulado lá no meu condomínio, vocês estão todos convidados, a gente vai evangelizar, e vai ser isso, vai ser pau, o inferno vai tremer.
Aí eu lembro que o pastor Moza só mandou uma mensagem assim: Thales, me chama no privado. Eu falei, vixe. Sabe aquela hora que a perna treme, você quer andar e você não sai do lugar? E eu lembro que ele falou assim: Thales, que dia que você pode conversar comigo? E eu, caraca, Deus, lascou. E eu lembro que eu fiquei a semana toda, eu fiquei, caraca. E aí chegou no dia do gabinete, aquela coisa toda. Eu já cheguei, não fui eu. E se foi, desculpa. E aí eu lembro que eu cheguei, ele, Thales, eu vi lá a sua ideia do discipulado. Ah, detalhe, ele falou para não acontecer o discipulado. Ele já falou assim, gente, não vai ter, cancela. E aí ele chegou em mim e ele falou assim, Thales, é lindo o que você está fazendo. E eu oro por mais jovens fazendo isso. Mas uma coisa que você precisa entender, você ainda está começando o seu processo, cara. Se você for para uma frente de uma batalha como essa, com a preparação e com o processo que você ainda está, cara, você vai perecer. Sabe por quê? Porque você não passou pelo processo todo. Então você não está, digamos, calejado ainda, sabe? Você não tem todas as armaduras e todas as ferramentas para vencer as investidas que o inimigo vai te dar. Então, espera um pouco, calma. Vai chegar um tempo de você fazer isso, vai chegar um tempo, e quando chegar o tempo eu vou junto com você. E foi uma conversa, cara, que abriu os meus olhos. Sabe, porque quando a gente exclui os processos das nossas vidas, quando a gente tira os processos, quando a gente deixa de viver os processos, é como o pastor falou, nós deixamos de viver, nós deixamos de ter as armaduras essenciais para poder resistir ao inimigo. Uma coisa que nós precisamos entender, que muitas das vezes a gente se confunde nisso, é que, cara, o inimigo, ele não é inimigo de Deus. O inimigo, ele não chega nem aos pés de Deus. Então, como que ele poderia ser o inimigo de Deus? Ele é o nosso inimigo. Mas inimigo de Deus ele não é. É por isso que os processos são importantes. Por quê? Porque são durante o processo que Jesus fala assim, olha, eu vou te dar a armadura, eu vou te dar a couraça, eu vou te dar isso tudo para você resistir ao inimigo. Só que se a gente deixa, cara, de viver o processo, a gente vai continuar levando as investidas do inimigo, só que sem armadura. Então você já sabe o resultado, vai dar ruim no final. Nós precisamos entender, cara, que o processo, ele é uma preparação para nós. Ele é uma preparação para aquilo que está por vir. Se um atleta, ele chega e ele come tudo que tem que comer, não treina, não faz nada, fica só assistindo Netflix e Disney Plus em casa, e chega no dia da competição, ele querer ganhar a competição, ele não vai ganhar. Não adianta, por mais determinado que ele seja, por mais vontade que ele tenha de ganhar, por mais capacidade, se ele não se preparar antes, ele não vai conseguir. Quando ele se prepara, já é difícil, imagina sem se preparar. A mesma coisa é conosco, se a gente não se prepara na nossa caminhada cristã, se a gente não se prepara, se a gente não treina, se a gente não vai e busca conhecer mais daquilo, a gente não vai resistir. É por isso que às vezes você está se perguntando, cara, por que eu não consigo permanecer? Por que a minha fé às vezes é tão rasa? Por que eu não consigo romper espiritualmente? É porque talvez você não conseguiu passar pelos processos ainda que Jesus colocou na sua vida. É porque talvez, cara, você tenha excluído processos que são totalmente essenciais para o seu crescimento. Sabe, se o pastor Moza não tivesse, cara, me dado esse puxão e falado, Thales, espera um pouco, passa pelo processo. Talvez no lugar de ganhar o condomínio inteiro, eu tinha me perdido e perdido o condomínio inteiro. Porque é isso que acontece. Os processos são uma proteção para mim e para você, cara. É uma das maneiras é uma das formas que Jesus mostra o amor dele. Sabe, porque Deus, cara, ele não é um pai irresponsável. Um pai, ele nunca vai colocar o seu filho em uma situação de perigo. Pelo contrário, ele sempre vai querer livrar o filho daquela situação de perigo. O pai, ele nunca vai colocar o filho em uma situação que ele sabe que o filho vai se machucar, que ele sabe que o filho vai se ferir, pode chegar à morte. Ele nunca vai colocar isso. O pai, antes de pedir para o filho pular nos braços dele, ele fala, vem filho, pode vir que eu te seguro. Pode vir que o papai te segura. O pai é aquele que chega e fala assim, olha, se você correr tanto assim, você vai cair e vai se machucar. Ele é aquele que avisa. Da mesma maneira, é o Espírito Santo nas nossas vidas.
Ele fala: ei filho, para de excluir os processos e deixa eu cuidar de você. Ei filho, se você for para esse lado, você vai se arrepender, você vai se machucar. Esse é o papel do Espírito Santo na nossa vida. Só que se nós excluirmos os processos, nós não escutamos essa voz. E esse é o perigo. Sabe, e muitas das vezes, cara, nós precisamos aprender a se aproximar do processo. Ou melhor, se apaixonar pelo processo. Pois é no processo que nós vemos os maiores feitos de Deus. Nós precisamos aprender, cara, a se apaixonar e a viver os processos todos os dias. Porque é no processo que nós vemos os maiores e os mais bonitos milagres de Deus. Você lembra, vamos lá, você lembra comigo, lá no deserto, quando o povo saiu do Egito? O povo ele passou por um processo de 40 anos, da saída do Egito até chegar à terra prometida. E durante esse processo todo, o povo viu a coluna de fogo, o povo viu Deus derramar a comida do céu, o povo viu o monte tremer, cara, o povo viu as maiores maravilhas que tem na Bíblia. Foi lá que o povo viu. E por quê? E onde que eles estavam? Eles estavam no processo. É no processo que nós temos que permanecer. Às vezes você está se perguntando, você está vindo para a igreja e está falando assim: Thales, mas eu não vejo mais os milagres acontecendo, eu não vejo mais as curas acontecendo. A minha vida está totalmente estagnada, há muito tempo eu não vejo Deus se movendo ao meu favor. E mais uma vez eu falo, cara, você não está vendo que talvez você não esteja dentro de um processo. E o que o Espírito Santo está te convidando hoje é: ei filho, deixa eu te colocar dentro de um processo para me cuidar e para mim te mostrar que eu sou o Deus da sua vida. Sabe, eu sinto o Espírito Santo convidando pessoas aqui para viver o processo. Não porque simplesmente ele vai ser doloroso, mas porque é nele que Jesus vai mostrar o amor que ele tem por você. É no meio do processo que o Espírito Santo vai mostrar, cara, o porquê que ele te chamou. É no meio do processo que o Espírito Santo vai virar para você e vai falar assim: ei filho, eu te chamei por isso, eu te chamei para ser livre, eu te chamei para ser filho. É no meio do processo. Então, por favor, não exclua o processo da sua vida, cara. Sabe, muitos de nós estamos nos perguntando: Thales, mas cadê os milagres, cadê a provisão? É no meio do processo que chega a provisão. É dentro do processo que chega, cara, o alimento, que chega a resposta. Sabe por quanto tempo você está pedindo uma resposta? Por quanto tempo você tem pedido uma resposta para Deus, pedir um sinal? E Deus está falando: filho, se ali no meu processo, porque é no meu processo que eu vou conseguir falar com você. É dentro do processo. Não exclua os processos da sua vida. Jesus, ele tem esperado ter espaço na sua vida. E se você permitir passar pelo processo, ele começa a agir na sua vida. Sabe, a Bíblia vai nos dizer que a palavra de Deus diz que: eis que estou à porta e bato, quem ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele. Nós aprendemos um princípio, cara, muito forte aqui. Um princípio que nos diz que se nós não dermos espaço para o Espírito Santo, ele não tem como agir na nossa vida. Na vigília de sexta-feira eu contei um testemunho, eu quero compartilhar ele com vocês. No ano de 2019, alguns jovens que estão aqui, nós fomos e nós entendemos, cara, qual era o nosso propósito. E surgiu a oportunidade da gente fazer uma missão no Chile. E nós fomos. E eu lembro que chegando lá no Chile, nós estávamos evangelizando na rua. Nós estávamos, toda pessoa, até brinquei com os meninos na vigília, todo mundo que respirasse e olhasse pra gente estava sendo evangelizado. A gente atravessava: vem cá, e ninguém sabia falar espanhol. Então imagina a coisa linda, mas nós tínhamos um coração disposto a viver o processo. E eu lembro que a gente chegou e tinha uma mecânica, e a gente passou na frente dessa mecânica. Eu lembro que nós estávamos passando e eu falei para os meninos que estavam comigo, eu falei assim: mano, espera, a gente precisa entrar nessa mecânica. Eu creio que Deus tem algo para fazer dentro dessa mecânica. Eu cheguei com o coração muito firme, muito confiante em Deus.
Eu lembro que eu cheguei, entrei na mecânica e aquela postura de crente que vai arrebentar a porta do inferno. Aumentei o passo e cheguei e falei, olá, como estás? E aí eu cheguei e falei assim, eu posso conversar com você? E eu lembro que o cara chegou e virou pra mim assim, não, licença na minha loja. Aí aquela frase que Jesus falou, Deus, por que me abandonaste? E aí eu lembro, cara, que eu saí triste, que eu saí assim, cabisbaixo, caraca. Eu mudei até a passada, botei uma de guerreiro, para poder entrar lá e não deu certo. Eu lembro que o Espírito Santo ministrou no meu coração na hora que a gente saiu. Ele falou assim, Thales, eu não queria que você falasse com ele. Eu queria só entrar naquela mecânica mais uma vez. Porque há muito tempo eu não conseguia entrar lá. Sabe, o Espírito Santo, ele é um Deus educado, cara. Ele não vai, cara, arrebentar a porta do seu coração. Ele não vai falar assim, não, vem cá, agora você vai ser um missionário, agora você vai pregar e vai fazer. Não, cara. Ele vai esperar você dar espaço. Ele não vai chegar, te puxar pela orelha e falar assim, você vai viver o processo. Não vai fazer isso. E se você está aqui esperando que Deus apareça com 2 anjinhos atrás, falando assim, filho, vem e faz isso. Sinto muito te dizer que vai ser muito difícil disso acontecer. E naquele momento, cara, eu entendi. Eu entendi, cara, que nós precisamos dar espaço o tempo todo para o Espírito Santo. Sabe, o desejo do Espírito Santo, naquele momento, era só entrar mais uma vez naquele ambiente, é só entrar naquele lugar. E sabe, às vezes o Espírito Santo está falando com você hoje, está falando com vidas aqui. Ei, eu quero só mais uma vez entrar dentro da sua casa. Eu quero mais uma vez entrar dentro do seu trabalho. Eu quero mais uma vez entrar dentro da sua família. Só que muitos de nós não temos dado mais espaço para Ele. Jesus está falando para pessoas aqui, ei, eu tenho saudade de estar na sua casa. Eu tenho saudade de ser o centro da sua família. Você já se perguntou porque talvez o seu filho não está aqui nessa noite? Ou porque o seu pai ou sua mãe não está aqui nessa noite? Isso é muito sério. Porque talvez, cara, você não tenha dado espaço suficiente para o Espírito Santo trabalhar. Talvez você não tenha dado espaço suficiente para o Espírito Santo poder conduzir a sua vida. Nós somos uma geração e nós somos um povo que nós culpamos muito a Deus, quando na verdade, cara, a gente precisa reconhecer que se a gente não der espaço, o Espírito Santo não vai fazer. Porque Ele é um Deus que respeita princípios. Ele é um Deus que Ele não muda. E a palavra dEle não muda. Sabe, muitas das vezes, cara, pais chegam em mim e falam assim, Thales, faz isso pelo meu filho e traz ele, faz e faz e faz. Eu lembro uma vez que um pai chegou em mim e ele falou bem assim, cara, salva o meu filho, que meu filho está assim, 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 assim. E vem, e eu naquela, e eu não sentindo paz no coração. E aí eu comecei a observar aquela família, aquele jovem, eu comecei a conversar com ele. E eu vi, cara, que o jovem, ele tinha um coração totalmente sedento. O problema era o pai. Era o pai que não dava espaço. Eu lembro que muitas das vezes a gente chamava o jovem para vir para o culto, e se o pai não tivesse de bom humor, o filho não viria para o culto. Sabe, às vezes, para Deus poder tocar no seu filho, você, pai, precisa dar espaço para Ele trabalhar na sua vida. Sabe, isso é muito sério, porque existem coisas que eu aprendi, cara, que não foi dentro da igreja, não foi em curso, não foi em nada, foi os meus pais que me ensinaram. A minha busca pelo Espírito Santo e a minha fome e a minha sede, cara, ela só foi regada, cara, pelo testemunho do meu pai todos os dias, acordando de manhã e lendo a Bíblia. E sabe, muitas das vezes você tem sonhado com seu filho viver o extraordinário de Deus, mas você não tem sido exemplo. E nisso eu quero abrir um parêntese aqui. Eu abro um parêntese para conversar muito sério, cara, com os pais que estão nessa casa. Sabe, eu sinto muito forte do Espírito Santo, cara. E muito forte mesmo. Existem famílias aqui que precisam ser alcançadas, que não vão ser alcançadas, mas que precisam ser alcançadas. O
O Espírito Santo, eu sinto uma preocupação muito forte do Espírito Santo. Labassura, canta labaxê. Eu sinto uma preocupação muito forte do Espírito Santo com famílias que estão aqui dentro dessa casa. Com pais que estão aqui e os filhos não estão. Com pais que são totalmente ativos e os filhos não são. Deixa eu te falar uma coisa. A responsabilidade do seu filho estar aqui é sua. A Bíblia nos fala, ensina o seu filho no caminho que ele deve andar. A Bíblia fala no caminho, então você tem que estar no caminho. Não adianta você querer exigir uma santidade, sendo que você não tem exemplo de santidade. Eu só estou aqui porque os meus pais são exemplo dentro da minha casa. E você, filho, abra o coração para os seus pais. Eu lembro que por muitas vezes eu fechei o coração totalmente para os ensinamentos dos meus pais. E até hoje, muitas das vezes eu fecho. E os meus pais sempre em amor e muita sabedoria me mostram um caminho que eu devo andar. Filhos, o pai tem um papel muito importante na nossa vida, mas a decisão de trilhar o caminho é sua. Por mais crente que o seu pai seja, por mais fiel que o seu pai seja, por mais homem de Deus que o seu pai seja, se você não tomar a decisão na sua vida de viver esse caminho, cara, você não vai conseguir, porque a salvação é individual. Isso é muito sério, gente. A vida cristã é muito séria. Sabe, nós estamos nos aproximando aos fins dos tempos, nós estamos nos aproximando, cara, aos últimos dias, e isso tem me empolgado muito. Cara, o nosso Salvador está vindo. Ele está vindo nos buscar. Mas eu te pergunto, quantos estão preparados verdadeiramente? Quantas famílias estão preparadas? Você que é pai, você que é sacerdote do seu lar, a sua família está preparada? Eu lembro, cara, que quantas vezes, cara, e era engraçado que Deus usava naquele dia. Eu lembro que nos dias que eu estava mais desanimado, que eu estava naquele dia, eu pensei, hoje eu não vou orar, hoje eu não vou fazer nada. Hoje eu vou chegar, assistir uma Netflix, jogar um joguinho, vou ficar de boa. Aí eu lembro que meu pai falava lá de baixo, Dudu, 9 horas a gente vai descer fazer o nosso culto no lar. E eu, nossa. Caraca, logo hoje, tinha que terminar essa série. Cara, foi isso que por muitas vezes salvou. A maioria das referências bíblicas que eu sei foi meu pai que me ensinou. Então você pai, você mãe, você filho, vocês têm um papel muito importante no crescimento dos seus filhos. Você tem um papel, filho, muito grande no crescimento da sua família. Quantos filhos também não estão aqui que os pais também não estão? Deixa eu te falar uma coisa, se você aceitar passar pelo processo, os seus pais vão vir, porque Jesus vai te dar as ferramentas e as armaduras para poder trazer os seus pais para cá. Tudo se resume em a gente aprender e aceitar viver dentro de um processo. Amém? Você só vai ver o agir de Deus na sua vida quando você começar a passar pelos processos. Diferente de aceitar viver o processo, é passar pelo processo. Porque muitas pessoas, elas até aceitam viver no processo, mas elas não aceitam passar por ele. Muitas pessoas, por conta da incredulidade, por conta da falta de confiança, até chegam a iniciar um processo, mas não conseguem concluir. Isso tem sido a realidade, cara, de muitas vidas. Se não for a realidade da geração da igreja brasileira. Eu falo isso porque, cara, na maioria das igrejas que eu vou, na maioria das igrejas que eu vou pregar, que eu vou ministrar, sempre são os meus testemunhos de pessoas que estavam totalmente estagnados dentro de um processo e que agora vão voltar a viver o processo. Deixa eu te falar uma coisa, não espere uma pessoa vir aqui na frente e falar que você precisa romper, que você precisa ir. Esse é o seu papel, porque mais importante que está aqui na frente é o Deus que está com você no meio do processo. Por mais bonito, por mais de Deus que seja a minha palavra, cara, eu não vou poder passar pelo processo junto com você. Por mais boa vontade, por mais amor pela sua vida que eu tenho, eu não vou conseguir passar pelo processo com você.
mas o Espírito Santo vai. Então não espere pessoas vir falar com você, não espere Deus usar profetas, não espere o pastor Moza vir aqui e apontar o dedo e falar que você tem que fazer isso, isso, isso. Nós temos um manual. Nós temos um manual, cara, do mundo, que é a Bíblia. Não espere pessoas vir falar com você, cara. Procure aqui dentro. Mas sabe qual é o problema? A nossa geração, a nossa igreja tem sido um povo, cara, que exclui a Bíblia e pega livros de autoajuda. Sabe, isso é até engraçado de se falar, porque, cara, nós temos abandonado a Bíblia, nós temos abandonado isso daqui. E nós temos vivido à base de coach e à base de livros de autoajuda. Deixa eu te falar, existem ferramentas no mundo, existem pessoas que realmente conseguem te impulsionar. Eu não estou fazendo uma pregação contra isso. Eles, por muito tempo, são de Deus, mas a sua prioridade tem que ser a Bíblia. Antes de você procurar ajuda em outro lugar, procura ajuda aqui dentro. Antes de você ir atrás, cara, de respostas no meio do mundo, a resposta já está aqui, cara. Sabe, às vezes você é empresário, que o seu negócio não está indo para frente. Sabia que Jesus ele te ensina a investir? A Bíblia vai nos falar que se você tem um negócio, você quer investir em algo, invista em várias coisas, porque quando um não der fruto, o outro vai dar. Olha isso, cara. A Bíblia te ensina como ser um pai, como ser um filho, como ser um marido. A Bíblia te ensina como se portar. Na Bíblia existe tudo que nós precisamos. E muitas das vezes a gente tem excluído ela na nossa vida. Sabe uma frase que eu escutei muito aqui na igreja, que me fez mudar o meu pensamento sobre a Bíblia? Ela diz que você é a Bíblia que o mundo lê. Sabe, você é a Bíblia que aquele seu companheiro de trabalho está lendo todos os dias, sendo ímpio. Você é a Bíblia que aquela pessoa na sua faculdade lê todos os dias. Você é a Bíblia que aquele seu vizinho lê todos os dias. E aí eu te pergunto, você tem se alimentado para se tornar ela? Você tem se alimentado o suficiente para se tornar a Bíblia que o mundo lê? Você tem buscado para ela a resposta que as pessoas, nela, as respostas que as pessoas precisam? Não exclua a palavra de Deus. Não abandone os princípios, mas aprenda a amar os princípios, aprenda a viver os processos. Amém? E é muito engraçado porque, olha, a Bíblia vai nos dizer no verso 15, desculpa, o que é já existiu, e o que há de ser também já existiu. Deus trará de novo o que já se passou. Olha que interessante. O que é, já existiu. O que há de ser, já existiu também. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer, cara? Que não importa o que você faça, não importa o tão santo você é, o plano de Deus na sua vida vai se cumprir. Porque ele já existe. O que vai acontecer já existiu. O plano de salvação de Deus para a sua família, ele já existe no coração de Deus. O seu firmamento, a sua permanência em Deus, ela já existe no coração de Deus. Os seus sonhos, antes de estar em você, já estavam no coração de Deus, porque ele já existia. Basta você se posicionar no lugar que Deus quer para você começar a viver isso. Sabe, o mais interessado de alcançar a vocação, de alcançar e de realizar aquele sonho que você tanto deseja, é o Espírito Santo, cara. O mais interessado em te ver bem, o mais interessado em te ver, cara, rompendo as barreiras é o Espírito Santo. E nada que você fizer vai mudar isso, a não ser você mesmo. Eu lembro que quando nós estávamos tendo uma conferência aqui, e alguns que são mais antigos vão lembrar disso, que o pastor Gisiel Gomes, ele me chamou e falou as coisas lindas que Deus faria na minha vida. Eu lembro que uma coisa, cara, foi a que mais me marcou. Ele falou bem assim, ó, no final de tudo, ele falou assim, Thales, Deus vai viver isso tudo, você vai viver isso tudo em Deus. Mas a única pessoa que pode impedir isso é você mesmo. A única pessoa que pode impedir dos seus sonhos se realizarem, do projeto de Deus se realizar na sua vida, é você mesmo.
é a sua incredulidade, é às vezes a sua falta de confiança. A única coisa que está entre você e o propósito que Deus tem para a sua vida, cara, é você mesmo. A única coisa que muitas vezes está te impedindo de romper, seja na vida financeira, seja na vida amorosa, seja na sua família, no seu relacionamento com sua esposa, a única coisa que está te impedindo de vencer, muitas das vezes é você mesmo. Sabe, é chegado um tempo que nós precisamos olhar para dentro de si e perguntar para Deus: Deus, o que está faltando em mim para mudar o mundo lá fora? O que falta em mim para poder mudar a realidade da minha família? Sabe, nós temos que parar de apontar o dedo, nós temos que parar de apontar o que as pessoas devem fazer e começar a mostrar o que você fez para poder alcançar aquilo. Antes de falar para as pessoas o que elas devem fazer, seja exemplo. Antes de falar para as pessoas que elas precisam passar por um processo, vença o seu processo primeiro. Antes de falar que o filho da irmã está perdido, cara, alcance o seu filho primeiro. Nós precisamos entender isso. Esteja posicionado no processo. Esteja posicionado naquilo que Deus quer para a sua vida. Que você vai ver, você vai começar a ver o romper de Deus na sua vida. Você vai começar a ver o agir de Deus na sua vida. Mas só quando você estiver posicionado. Amém? Se coloque de pé no seu lugar. Sabe, a minha oração e as minhas pregações dos últimos tempos, cara, os meninos e os jovens sabem, tem sido sobre filhos que entenderam a importância de passar pelo processo e entenderam a responsabilidade que cada um de nós tem. Porque existem, cara, vidas perdidas lá fora. Sabe, o grande porquê do processo, o grande porquê de você viver isso tudo, todo esse processo com Deus, é para você alcançar as vidas que estão lá fora. A Bíblia vai dizer em Mateus que certa vez, Jesus vira para as pessoas que estavam com ele e fala bem assim: olha, eu não vim para vocês, eu não vim para os que já estão sarados, mas eu vim para aqueles que precisam de remédio. Eu não vim para aqueles que estão dentro, mas eu vim para aqueles que estão fora. Sabe por que você precisa passar pelo processo? Sabe por que você precisa vencer as lutas? Sabe por que você precisa alcançar a sua família? Porque existem pessoas, existem famílias perdidas lá fora. A Bíblia, ela nunca foi sobre fazer uma represa, mas ela sempre foi sobre fluir. A Bíblia fala que, cara, no trono de Deus flui rio de águas vivas, não tem uma represa de águas vivas. Então comece a fluir aquilo que Jesus tem ministrado no seu coração. Comece a fluir aquilo que Jesus tem derramado em você. Comece a fluir, porque quando você começar a fluir daquilo que Jesus tem, do seu processo, você vai começar a ver as coisas mudando no seu relacionamento com Deus. Sabe, eu quero orar por pessoas essa noite, cara, que entenderam a importância de deixar Deus assumir o controle. Pessoas que por muitas vezes perderam o controle da sua vida. Você está virando e fala para o Espírito: Thales, a minha vida está totalmente acabada, a minha família está destruída. Meu filho não fala comigo, meu pai não fala comigo. Eu não consigo ter um relacionamento paterno bom, um relacionamento materno bom. Sabe, eu quero orar por pessoas que nesse momento, cara, estão vivendo, cara, uma vida de autocontrole. Pessoas que estão fazendo represas dentro de si. Eu quero orar por pessoas que realmente entenderam o verdadeiro propósito do processo e que a partir de amanhã, cara, vão começar a se tornar a Bíblia que o mundo lê. Amém? Então feche seus olhos no seu lugar. Espírito Santo, Pai, nós te agradecemos, Jesus. Pai, te agradecemos que Tu és um Deus vivo. Tu não és um Deus, Jesus, que já morreu. Tu não és um Deus, Jesus, que já passou, mas Tu és um Deus vivo e real. Nós te agradecemos, Jesus, porque, Pai, Tu ama o processo e nos faz, Jesus, crescer dentro dele, Pai. Pai, em nome de Jesus, aqui está, Jesus, vidas, Pai, que por muitas vezes, Jesus, perderam o processo, Jesus, por muitas vezes, Pai, estacionaram no meio do caminho, Jesus. Pessoas, Jesus, que perderam, Jesus, Pai, a fome de seguir, Jesus, que perderam a vontade. Pai, eu oro por famílias, Jesus, e por lares que estão totalmente destruídos, Jesus.
Eu ministro agora em nome de Jesus restauração do céu na sua família. Eu ministro agora em nome de Jesus restauração do céu na sua casa, restauração do céu no seu casamento. Eu oro em nome de Jesus por vidas que em nome de Jesus não desistirão do seu casamento, que não desistirão dos seus filhos, que não desistirão da sua família. Eu oro por filhos que não desistirão dos seus pais. Eu oro em nome de Jesus por famílias que irão juntos e como um só ganhar e impactar uma geração. Eu oro, Jesus, por pessoas que se tornarão respostas de oração, respostas, Jesus, para aquelas pessoas que estão perdidas. Eu oro, Jesus, por aqueles, Jesus, que estavam afastados e que hoje, Jesus, voltarão a estar contigo. Sabe, com seus olhos fechados, eu quero convidar, cara, você que estava por algum tempo, cara, distante do Espírito Santo, distante da presença de Deus. Você que estava distante, você está há um tempo já afastado. As pessoas, cara, estão de olhos fechados. Você não vai dar um sinal para mim, não vai dar um sinal para o pastor, mas vai dar um sinal para Deus. Você que quer hoje se reconciliar com Deus, dê um sinal para o Espírito Santo, levante a sua mão. Você que quer aceitar o Espírito Santo, levante a sua mão. O Espírito Santo está restaurando vidas aqui nessa noite. O Espírito Santo está restaurando famílias, está restaurando casamentos nessa noite. Está restaurando relacionamentos com Ele. Pai, eu oro e te apresento, Jesus, essas vidas, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o inimigo não tenha mais acesso à mente deles, Jesus. Pai, que eles entendam a passar pelo processo. Jesus, que, Pai, comece hoje, Jesus, a mudança que eles precisem, Jesus. Que comece hoje, Jesus, a mudança que eles tanto pedem, Pai. Que os sinais que eles pedem tanto para o Senhor mostrar, para eles começarem a caminhar, seja esse, Pai. Sabe, eu sinto muito forte do Espírito Santo, de pessoas que estavam pedindo um sinal de Deus para poder romper, para poder começar a se movimentar. O Espírito Santo está falando hoje, o sinal que você precisa é esse. Comece a agir, comece a se movimentar. Comece a salvar a sua família. E eu creio que em nome de Jesus, nós iremos colher os frutos dessa noite. Nós iremos colher o fruto de pessoas que aceitaram a viver o processo. Obrigado, Espírito Santo, por essa noite, Pai. Obrigado, Jesus, pela Tua vida em mim, Jesus, e pela Tua vida nos Teus irmãos, Pai. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Benção, Tatá. Gostei do cara. Pode ficar em pé mesmo, queridos, nós já vamos terminar o culto. Mas em cima disso que eu ouvi agora à noite e que eu ouvi hoje de manhã, eu fiz uma anotação que Deus me deu. E essa anotação que eu fiz diz assim, ó: uma pessoa sem fé, ela não precisa do diabo, nem de pessoas para destruir ela. Ela se autodestrói por sua própria conta, por sua falta de fé. Uma pessoa sem fé, ela não passa pelos processos, como ele acabou de dizer. Ela pula etapas, ela queima etapas. Por isso que ela não consegue chegar a lugar nenhum. E a Bíblia ela diz isso bem claro quando ela fala que o meu justo, ele viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Todas as vezes que você recua por falta de fé, você entristece o coração do Senhor. E nós recuamos de várias formas, quando nós não aceitamos o processo de Deus nas nossas vidas. E o processo dele é um processo dolorido para nós, mas é um processo que nós temos que passar. Amém, queridos? Aprenda isso na sua vida em nome de Jesus, que eu tenho aprendido isso na minha vida todos os dias. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela palavra que foi ministrada, porque foi de grande valia em nosso coração. E eu tenho certeza, Pai, que nós não vamos mais ficar, meu Deus, reclamando com o Senhor sobre aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Nós simplesmente, Senhor, vamos mergulhar nos Teus rios. E estamos aqui, Pai, para obedecer aquilo que o Senhor quer fazer em nós. Porque o propósito do Senhor não é somente nós, mas é o propósito que vai incluir todas as pessoas da nossa casa, os nossos amigos, os nossos vizinhos. Porque a obra do Senhor é uma obra grandiosa, Pai.
Muito obrigado, Senhor, porque essa palavra foi maravilhosa, foi tremenda, Senhor. E nós queremos te pedir, Senhor, nos usa, Senhor, nos usa, Pai. Completa a tua obra em nossas vidas, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Nós nos submetemos na tua vontade, na tua palavra. E pedimos, ó Deus, graça. Pedimos ao Senhor amor. Pedimos ao Senhor, meu Deus, atitude, ousadia, intrepidez. Porque só pessoas assim conseguem, meu Deus, vencer, conseguem conquistar, conseguem fazer aquilo que está no coração do Senhor, Pai. Abençoe esse povo que aqui está. Abençoe a vida dos meus irmãos que estão nas suas casas e que ouviram esta palavra maravilhosa. Que toda a igreja possa crescer na graça e no conhecimento e na presença do Senhor Jesus. Deus, eu oro neste momento, nos despedindo deste templo, porque cada um de nós iremos para os nossos lares, mas te pedimos a tua proteção sobre nossas vidas. Guarda a vida de cada homem deste lugar, de cada mulher, de cada criança, de cada um, Senhor. Nos dê uma semana de vitória, de conquista, de realizações, mas que no decorrer dessa semana, uma coisa vem estar no nosso coração, o desejo de honrar o teu nome, onde nós pisarmos com a planta do nosso pé. Isso eu te peço, Pai, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Aplauda o Senhor bem forte, em nome de Jesus.